Olá, jovens. Meu nome é André. Nós vamos continuar com nossas aulas à distância e hoje a aula é sobre modelo atômico, em especial o modelo atômico de Bohr. Tá? Na ordem cronológica, nós começamos com Dalton, Thomson, Rutherford e agora o Bohr. Bohr foi um físico dinamarquês que contribuiu para a compreensão da estrutura atômica. Em 1913, criou o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr foi criado com base nos estudos, tá, dos fenômenos discretizados, ou seja, de fenômenos que acontecem de forma não contínua, principalmente pelos estudos de Planck e Einstein, os resultados que eles obtiveram, tá, teorizando que a radiação eletromagnética não se comporta apenas como onda, mas também como matéria. Niels Bohr percebeu que isso poderia estar relacionado à estrutura do átomo, e mais ainda, especificamente, com o comportamento dos elétrons ao redor do núcleo atômico. Bohr estudou um experimento, o resultado de um experimento em que dentro de um recipiente de vidro colocava-se um gás, no caso o hidrogênio, e aplicava-se um potencial, uma corrente elétrica muito elevada. E essa lâmpada, podemos chamar de lâmpada, que continha o hidrogênio, ela acendia, a luz passava por um prisma e o que nós esperávamos é que a luz obtida depois do prisma parecesse um arco-íris com diferentes cores, mas de forma contínua. E não foi isso observado. Nós observamos pequenas faixas de luz com cores características. No caso do hidrogênio, nós observamos essas faixas: um vermelho, um azul um pouco mais escuro e um violeta. Mas esse experimento foi feito com outras substâncias, com hélio, neônio e mercúrio, e resultados semelhantes foram observados, todos com pequenos feixes de luz com cores características. A ideia de Bohr foi relacionar esses feixes com a estrutura que nós temos na eletrosfera. Bohr tinha um desafio, que era explicar por que o átomo não se colapsava, como acontecia no modelo atômico de Rutherford. E com base nos estudos desses espectros, tá, o Bohr conseguiu. Bohr disse o seguinte: cada linha luminosa que aparecia no espectro descontínuo dos elementos indicava a energia liberada quando o elétron voltava de um nível mais externo para um nível mais interno. Portanto, Bohr relacionou cada linha com uma camada na eletrosfera. Foi aí que surgiu a ideia, então, de camadas. Tá? Ideia proposta primeiro por Bohr. Então, este aqui é o modelo de Rutherford, onde os elétrons giram ao redor do núcleo de forma aleatória, e a nova ideia proposta por Bohr, em que os elétrons giram ao redor do núcleo, só que agora em camadas. E cada camada tem um nível específico de energia. Então, por isso que entre um feixe de luz e outro nós temos um espaço vazio. É o espaço onde não há elétrons. É esse espaço que nós temos, tá, não permitido, ou seja, onde não é encontrado o elétron. A proposição de Bohr conseguia explicar o fenômeno dos espectros e respondia à questão por que o átomo se mantém estável e não ocorre o colapso.
A ideia de Bohr propunha também, e quanto mais afastado a camada, mais energética ela se torna. A ideia de Bohr considerava 7 níveis, ou seja, 7 camadas de energia. A primeira camada, mais próxima do núcleo, K, L, a segunda, M, a terceira, N, O, P e Q, tendendo ao infinito. Contudo, para os elementos que nós conhecemos hoje, só obtemos elétrons até a camada Q. Então, a ideia de Bohr era a seguinte: qualquer perturbação, se você fornecesse energia, pode ser energia térmica, por exemplo, para o elétron, ele absorveria essa energia, ficaria excitado e com essa quantidade a mais de energia iria pular, iria saltar para uma órbita mais distante, ou seja, uma órbita mais energética. Essa era a ideia de Bohr. E, quando esse elétron voltava para o seu estado fundamental, ele liberava essa energia na forma de luz, que é aqueles espectros, aquelas linhas visíveis que nós tínhamos lá no nosso segundo slide. Tá? Aquelas linhas eram formadas pela energia liberada pelos elétrons ao voltar para o seu nível normal. Como funcionam os fogos de artifício segundo o modelo atômico de Bohr? Eu preparei então esse videozinho previamente e vou colocar aqui a explicação. Pessoal, meu nome é André. Nós vamos falar um pouquinho sobre as diferentes cores dos fogos de artifício e sua relação com o modelo atômico de Bohr. Simbora então. Como nós já sabemos, né, o átomo ele tem um núcleo e a eletrosfera. E essa eletrosfera, segundo Bohr, é dividida em várias camadas. Tá? Nós vamos pegar essa última camada e brincar um pouquinho com ela. Então nós temos esse elétron, ele está no seu estado fundamental, uma quantidade definida de energia, e nós vamos fornecer calor para esse elétron, energia térmica. Da onde? Imaginando os fogos de artifício, esse calor vem da explosão da pólvora nos fogos de artifício. Então, estará chegando nesse elétron, tá, uma quantidade de energia na forma de calor. Esse elétron recebe essa energia e fica excitado. E decide ir para uma camada mais externa. Segundo Bohr, é o que acontece com o elétron quando ele recebe energia. Ele foi para uma camada mais externa. Pronto, o elétron então está nessa camada mais externa. Mas ele não está à vontade, tá? Ele está excitado ainda. Ele quer voltar para o seu estado fundamental. Ele quer voltar para onde ele estava antes. Mas ele não pode porque ele tem uma energia armazenada nele. Para que ele volte para o seu estado fundamental, ele precisa liberar essa energia. Essa energia que ele absorveu na forma de calor, ele vai liberar. Só que agora, na forma de luz. Voltando para o seu estado fundamental, então, ele libera essa energia na forma de luz. Tá? E cada elétron, tá, de diferentes metais da camada de valência, eles absorvem e liberam quantidade de energia diferente, portanto, luz com cores diferentes. Ok? A seguir, no próximo slide, nós vamos ter uma tabelinha mostrando essas diferentes cores. Obrigado, espero que tenha ajudado. Então aqui nós temos alguns elementos químicos e suas cores, tá, nos fogos de artifício. Recapitulando então
o modelo atômico de Bohr, ele acrescentou a tudo aquilo que Rutherford deu, ele acrescentou dizendo que a eletrosfera é dividida em camadas e os elétrons giram nessas camadas em órbitas definidas. Tá? Então a diferença do modelo de Rutherford para o modelo de Bohr é que Rutherford, os elétrons giram na eletrosfera de forma aleatória, enquanto Bohr, os elétrons giram em camadas, em níveis, em órbitas definidas. Então nós já falamos do núcleo, nós aprendemos que no núcleo existem prótons, falamos da eletrosfera, nós falamos que na eletrosfera nós temos elétrons, e agora, em 1932, James Chadwick, ao rever os resultados de um experimento feito por Joliot e Curie, genro e filha da cientista Marie Curie, verificou que o núcleo do elemento berílio radioativo emitia partículas sem carga elétrica e de massa praticamente igual à dos prótons. Essa partícula foi denominada nêutron. Foi confirmado aí a existência da terceira partícula subatômica. De certa maneira, os nêutrons isolam os prótons, evitando suas repulsões e o consequente desmoronamento do núcleo. Essa descoberta se tornou muito útil para a ativação das reações nucleares nas bombas atômicas e nos reatores nucleares. Chadwick recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1935. Recapitulando mais uma vez, nós conseguimos a descoberta dos elétrons com Thomson. Nós conseguimos a descoberta dos prótons com Rutherford e Goldstein. E agora nós sabemos que a descoberta do nêutron foi graças a Chadwick. Então esses três cientistas descobriram essas três partículas fundamentais. Agora, a partir desse momento, nós vamos colocar nêutrons no núcleo, porque até então não sabia-se a existência dessas partículas. Elas só foram descobertas em 1932. Podemos agora ilustrar esquematicamente a estrutura atômica do seguinte modo. Novos estudos foram feitos visando estabelecer as relações entre as massas e a intensidade das cargas elétricas, dos prótons, nêutrons e elétrons. Concluiu-se então que, adotando-se como padrão o próton, a massa vale 1, tá? E a carga elétrica mais 1. Então nós temos uma tabela, tá? O próton, como padrão, a massa dele é 1 e a carga é mais 1. O nêutron tem uma massa aproximadamente igual à do próton, portanto, massa 1, e o nêutron não tem carga. Já o elétron, ele tem uma massa 1836 vezes menor do que a massa do próton. Tá? Ele tem uma massa muito pequena. E a carga elétrica igual à do próton, porém com sinal contrário, menos 1. Então nós temos o desenho do átomo aqui do lado. No núcleo nós já podemos falar de prótons e nêutrons, tá? E na eletrosfera os elétrons. Percebam que os elétrons estão colocados em camadas, tá bom? Outro fato importante é lembrar que os elétrons têm uma massa muito pequena. Consequentemente, a perda ou ganho de elétrons por parte de um átomo não irá praticamente alterar a sua massa. E aí vem uma célebre frase do Patolino. Podemos dizer que a massa do elétron é desprezível. Nosso modelo ficou assim: um núcleo, e no núcleo ficam os prótons e nêutrons,
eletrosfera, onde ficam os elétrons. O núcleo, lembrando que ele é 10.000 vezes menor do que a eletrosfera, tá? Que a eletrosfera é, na verdade, um grande espaço vazio. No núcleo está concentrada praticamente toda a massa do átomo. Podemos afirmar, portanto, que o núcleo é muito pequeno e denso. A massa do próton é praticamente igual à massa do nêutron e a massa do elétron é 1836 vezes menor que a massa do próton. Na eletrosfera, os elétrons giram ao redor do núcleo em camadas circulares com a energia definida. Em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria atômica de Sommerfeld. Ela não é muito cobrada em vestibular e ela basicamente diz que as órbitas dos elétrons na eletrosfera não são circulares, como Bohr havia afirmado. Elas são elípticas, tá? Ele fez essa observação e ele foi o primeiro a falar da existência, então, dos subníveis, tá? Bohr falou dos níveis e Sommerfeld falou que existiam subníveis. Então, nós estamos aproximando do modelo atômico atual. Apesar que o modelo atômico atual não é cobrado no vestibular. O que é cobrado no vestibular é o modelo atômico de Bohr, mais os nêutrons, mais o subnível, tá? Então, no vestibular, normalmente é cobrado até aqui. Agora, a título de curiosidade, nós podemos falar do modelo atômico atual, tá? O modelo atômico atual, ele se sustenta pelos estudos desses três cientistas, tá? De Broglie, Heisenberg e Schrödinger. De Broglie, por causa do seu estudo, tá? Mostrando a dualidade onda-partícula, mostrando que o elétron pode ser entendido como energia e como partícula. Heisenberg, pelo seu princípio da incerteza, tá? Consiste de um enunciado da mecânica quântica formulado em 27, onde ele dizia que não era possível calcular com precisão, tá, a posição e a velocidade de um elétron. E Schrödinger, tá, que ele propôs uma equação que mostrava as regiões possíveis, tá, na eletrosfera onde era possível encontrar um átomo ou onde era possível achar um elétron, tá? Então, na eletrosfera de um átomo, com a equação de Schrödinger, nós conseguimos prever a possibilidade de achar um elétron. Nós temos aqui uma revisãozinha, modelo atômico de Dalton, que dizia que o átomo era uma esfera maciça, rígida, indivisível, indestrutível. Modelo de Thomson, tá, que dizia que o átomo é, na verdade, uma massa positiva com elétrons incrustados. Depois nós passamos por Rutherford, dizendo que o átomo, na verdade, possui um núcleo, e em volta do núcleo uma eletrosfera. Passamos por Bohr, dizendo que o átomo tem um núcleo e uma eletrosfera dividida em camadas. E nós chegamos no modelo atômico atual, modelo atômico de Schrödinger, tá? Dos orbitais atômicos. Para vocês que estão utilizando os slides para estudo, tem um vídeo muito bacana contando a história de todos os modelos. Por favor, assistam esse vídeo. E para encerrar nossa aula, eu trouxe aqui, ó, o modelo atômico dos orbitais, que é o que nós estudamos na faculdade, tá? Esse modelo atômico dos orbitais é baseado naqueles três cientistas que nós falamos anteriormente. Esses desenhos aqui, tá, são as resoluções das equações de Schrödinger, tá? Então,
você consegue calcular a região onde é possível encontrar um elétron através do resultado de Schrödinger, tá? Da equação de Schrödinger. Com isso, você consegue montar a eletrosfera de um átomo. Então, encerramos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.